O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou então a decisão que suspendia o funcionamento do Telegram no Brasil. Ele afirmou em decisão assinada neste domingo que as determinações impostas à plataforma foram integralmente cumpridas, o que permite a volta então do seu funcionamento. Moraes determinou a intimação do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Wilson Diniz Velich, para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a revogação da medida. A suspensão do Telegram foi determinada por Moraes no último dia 17, tendo em vista que a plataforma havia descumprido determinações. O aplicativo de mensagens Telegram atendeu a determinação do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e excluiu então a postagem do canal oficial do presidente Bolsonaro, feita no dia 4 de agosto de 2021. A mensagem dizia, abre aspas, segue os documentos que comprovam, segundo o próprio TSE, que o sistema eleitoral brasileiro foi invadido e, portanto, é violável, fecha aspas. Havia aí 4 links, então, na publicação, e um deles, o inquérito da Polícia Federal que investigava um ataque hacker. O TSE nega que o sistema tenha sido invadido e afirma que o hacker não conseguiu alterar a contagem de votos nas eleições de 2020. Além disso, a corte argumenta que é possível auditar os dados usando o extrato produzido por cada uma das urnas das zonas eleitorais ao fim do dia de votação. Na sexta-feira, Moraes determinou que o Telegram fosse suspenso no país caso as determinações não fossem atendidas. Além desta, o ministro também havia ordenado que o aplicativo indicasse um representante legal aqui no país. Uma das ordens, a de que alguns canais, como o 3, usados pelo jornalista Alan dos Santos, fossem bloqueados por espalharem notícias falsas, já haviam sido cumpridas. A situação foi criticada pelo governo federal. O próprio Bolsonaro afirmou que o bloqueio do aplicativo é inconstitucional e o ministro da Justiça, Anderson Torres, relatou que sua pasta buscava formas de fazer com que os brasileiros pudessem escolher a rede social que quisessem. Foi uma decisão arbitrária do ministro Moraes, que se entende acima do bem e do mal. Existia, sim, uma preocupação com as postagens do jornalista Alan. Ele é um militante, o Alan dos Santos, ele não desmente nada que ele é bolsonarista, mas ele se coloca como alguém que tenta mostrar a verdade que ele acredita usando o que ele chama de liberdade de expressão. Ele reside hoje fora do país em função de um mandado de prisão que ele tem. Por outro lado, ele critica também o posicionamento do Supremo Tribunal. Então, o Moraes, numa decisão monocrática, unilateral, abusiva, tirou o aplicativo do ar. A reação veio. A Advocacia Geral da União entrou com um pedido para que isso fosse revogado e, mais que isso, começou um movimento da sociedade civil. Eu vou dar um exemplo simples. No condomínio que eu moro, a chamada de emergência, se alguém está passando mal, é pelo Telegram. Toda a cobertura da guerra hoje, para nós aqui brasileiros, vem, a maior parte, via Telegram. Há uma rede humanitária no Telegram, no tocante à saúde pública. Ou seja, você, para atacar um indivíduo ou um nicho, tirar o aplicativo inteiro do ar, é no mínimo insano. Felizmente, nesse fim de semana, as coisas caminharam numa velocidade muito grande que culminou com a volta do aplicativo. O presidente do aplicativo em nível internacional disse que vai ter um representante, pediu desculpa ao Brasil por não ter tomado as providências no tempo hábil, mas a gente aguarda que esse tipo de imposição tirana não se repita. 6h mais 20, 6h20, e há 7 meses das eleições, a segurança pessoal dos candidatos a presidente entrou no radar dos partidos. As campanhas de Jair Bolsonaro, Lula, Sérgio Moro e João Dória já começaram a definir estratégias em adotar medidas concretas para blindar os presidenciáveis de eventuais investidas violentas durante a corrida eleitoral de 2022. A maioria deles contará apenas com o aparato oferecido por suas próprias legendas até a homologação de suas candidaturas em convenção partidária. A partir daí, conforme determina a lei, a Polícia Federal passa a disponibilizar uma equipe durante a fase oficial de campanha que ocorre entre agosto e outubro deste ano. E o primeiro passo já foi dado. A Polícia Federal reuniu os núcleos de inteligência de todas as 27 superintendências do Brasil durante a última semana
para coordenar a produção de relatórios que devem definir o trabalho de acompanhamento dos postulantes ao Palácio do Planalto neste ano. Os cuidados com a integridade física dos presidenciáveis ganharam maior relevância a partir das eleições, quando Bolsonaro foi candidato. Ele foi esfaqueado no abdômen durante um ato de campanha em Juiz de Fora. Depois desse atentado, o presidente já foi submetido a 4 cirurgias e convive até hoje com complicações causadas pelo ferimento. Já a campanha de Lula decidiu que, ao menos no primeiro momento, ele só vai participar de atos em ambientes controlados. Ontem, no primeiro evento em público do candidato petista neste ano, o ex-presidente discursou em um assentamento do MST no interior do Paraná para um público estimado em 5.000 convidados. Quem não tinha convite não poderia entrar na área da Fazenda, uma região isolada. A preocupação não é por acaso. Em 2018, um ônibus de uma caravana de Lula foi alvejado por tiros no Paraná. Também por questão de segurança, o PT ainda não definiu o local em que ocorrerá o evento de lançamento da pré-candidatura de Lula. São 4 as possibilidades avaliadas até agora. O comitê está estudando onde haveria menos risco para o presidenciável. Como um ex-mandatário, Lula tem direito a utilizar os serviços de 4 servidores para sua segurança pessoal e 2 veículos oficiais com motoristas, benefícios garantidos, desde o fim do seu mandato. As despesas são custeadas pela Presidência da República. A assessoria de imprensa do petista, no entanto, não confirma se ele utiliza esse aparato ou se conta com algum tipo de reforço. A tensão com a segurança de Bolsonaro está elevada a níveis altíssimos, visto que ele ocupa o cargo mais importante do país e já foi alvo de um atentado em 2018. Em janeiro, o presidente afirmou à imprensa que o tema era uma das preocupações, sobretudo durante as viagens que faz pelo Brasil. Em sua recente visita à Bahia, Bolsonaro contou com um plano reforçado montado pelo Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela sua proteção. O órgão redobrou os cuidados e reforçou o planejamento para que o presidente pudesse visitar um reduto histórico do PT. A assessoria de imprensa do GSI não deu detalhes sobre a operação e afirmou que não fala sobre segurança do presidente. Sérgio Moro também busca meios para evitar a vulnerabilidade. O ex-ministro da Justiça conta com uma escolta privada de policiais da reserva ou licenciados. Esses profissionais são contratados diretamente pelo Podemos, que é o partido do Sérgio Moro. Eles são consultores de segurança, integrantes de uma equipe que lembram há 15 dias, o juiz estava lembrando, que há 15 dias o juiz estava visitando uma fábrica no Paraná quando ocorreu uma explosão que matou 2 operários. Moro, segundo pessoas próximas, passaria pelo local exato do acidente 20 minutos depois do ocorrido. Embora tenha se tratado como uma fatalidade, o episódio ligou o alerta de campanha. E ao deixar o governo de São Paulo em abril, data limite de candidatos a se descompatibilizar de cargos públicos, João Dória será acompanhado por agentes da Casa Militar pelo período de 4 anos. O benefício também é garantido em lei aqui no estado de São Paulo. A campanha do Tucano, porém, não forneceu detalhes sobre o contingente que fará sua segurança. Pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, não respondeu os questionamentos feitos pela imprensa sobre o tema. É claro que é uma questão relevante, e por mais que isso seja aparato público, é necessário. Num processo democrático nós temos que deixar as liberdades claríssimas, a liberdade de expressão e a liberdade de circulação. Mas aquele evento da facada do Bolsonaro, mesmo um ou outro aí questionando, achando que ele não teve, ele fez já 4 cirurgias, mostra ali os cortes, etc. Foi verdadeira e alguma coisa nessa linha tem que ser feita. Quanto ao Lula, é aquela coisa, ele já tem lá 2 que o protegem, tem mais toda a estrutura, ele gasta cerca de R$1,5 milhão dos cofres públicos por ser ex-presidente. Acho que está de bom tamanho, né? Quero ver o dia que ele vai aparecer na rua, porque um líder da pesquisa que não consegue ir no seu eleitorado tem alguma coisa errada. Agora são 6h mais 25 minutos, 6h25. Ainda no cenário político, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rebateu neste domingo as críticas do ex-presidente Lula ao Congresso. O petista afirmou no sábado, durante um evento do MST em Londrina, que a atual legislatura é a pior da história. Em nota, Pacheco disse que a declaração do Lula é deformada, ofensiva e sem fundamento, fruto do início da disputa eleitoral, que faz com que seja interessante falar mal do parlamento. O presidente do Senado, que também preside o Congresso, ainda afirmou que o legislativo é a síntese dos defeitos e das qualidades de um Brasil construído por sucessivos governos e aprovou reformas que estavam engavetadas há anos. Abre aspas.
reformas, entre elas a da Previdência, o marco do saneamento, a autonomia do Banco Central, a nova lei cambial, a nova lei das falências, a nova lei de geração distribuída, a lei do gás, a capitalização da Eletrobras e outros marcos do sistema elétrico, além da lei das ferrovias, a lei da cabotagem e também a reforma da lei da segurança nacional, afirmou Pacheco. Pacheco também afirmou, viu, Bizarra, que o Congresso brasileiro foi o primeiro do mundo a funcionar pelo sistema remoto durante a pandemia de Covid-19. Segundo ele, a atual legislatura aprovou o auxílio emergencial e o Pronamp para empresas e microempresas. O mesmo Congresso também se posicionou fortemente em defesa da democracia quando arroubos antidemocráticos assombraram a nação. E foi esse mesmo Congresso que validou as urnas eletrônicas ao rejeitar a ideia do voto impresso, disse o presidente do Senado. O parlamentar também afirmou que, embora respeite e valorize críticas, é importante que elas sejam verdadeiras e com bons propósitos, uma vez de que discursos oportunistas em período eleitoral, o Brasil já está cansado. Nós temos uma série de restrições em relação ao Congresso Nacional, mas daí alguém que foi preso, condenado, querer botar o dedo no Congresso só para falar para sua plateia, tem uma distância muito grande. Foi bom o Pacheco pontuar os avanços que ocorreram, muita coisa está errada no Congresso Nacional, precisa melhorar e melhorar muito. É uma Câmara ainda corporativista, com muita dificuldade de se impor. Veja a questão da CPI da Covid. Agora, o Lula não tem moral alguma para fazer qualquer crítica a qualquer colega. Ele não deu um exemplo sequer durante a sua vida no setor público. Agora são 6h mais 28, 6h28. Você confere aqui a edição desta segunda-feira do Cidade 360, agradecendo desde já a enorme preferência e audiência dos nossos ouvintes internautas neste momento. 6h28, vamos prestar serviço aqui no Cidade 360, porque a Prefeitura de Bauru aplicou neste sábado 5.888 doses da vacina da Covid-19, com a realização de um dia D, para que todos pudessem colocar a vacinação em ordem. Foram aplicadas então a primeira e a segunda dose para pessoas entre 5 e 17 anos e também a primeira e segunda dose e a dose adicional para pessoas com 18 anos ou mais. Com isso, Bizarra, muitas famílias inteiras compareceram nas unidades de saúde. Enquanto os pais colocavam em dia a segunda dose ou a dose adicional, os filhos com idades entre 5 e 17 anos puderam iniciar ou completar o esquema de vacinação. E neste sábado foram aplicadas então 962 vacinas de primeira dose, sendo que deste total, 840 foram em crianças entre 5 e 11 anos e o restante em pessoas com 12 anos ou mais. Também foram aplicadas 1.652 vacinas de segunda dose, sendo que desse total, 1.235 foram em crianças entre 5 e 11 anos e o restante em pessoas com 12 anos ou mais. E por fim, a dose adicional foi aplicada em 3.274 pessoas com 18 anos ou mais. E caso você não tenha recebido a vacina, quer dizer, as pessoas que não receberam a vacina nesse sábado estão com alguma dose em atraso, devem procurar uma unidade básica de saúde, a UBS, ou uma unidade de saúde da família, que é USF. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 3 da tarde, sem agendamento. Basta comparecer com os documentos necessários. E já a aplicação da quarta dose para idosos com 80 anos ou mais terá início assim que o município receber a nota técnica do Estado com as orientações sobre como vai funcionar essa etapa da vacinação. Assim que a aplicação começar, a Secretaria vai informar a população por meio da imprensa, do site oficial da Prefeitura e também das redes sociais.